Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos fazer a correção da primeira atividade que nós fizemos no iniciar dessas aulas remotas. Então, foram atividades sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, né? Aqui. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira atividade era observar as imagens, né, e analisar as charges, as propagandas, os quadrinhos, e responder a duas perguntas. Qual é o tipo de linguagem utilizada em cada atividade, se era linguagem verbal, não verbal ou mista? E qual a importância das imagens para construir o sentido da história? Então, na primeira imagem tínhamos um bolo que tinha a parte escrita também, que era receita, né? Então, nós teríamos que analisar tanto a parte escrita quanto a imagem. A primeira pergunta, então, tendo como tem a parte escrita, nós temos uma linguagem mista. E a segunda, é importante essa imagem para a construção do sentido da historinha? Sim, porque é através da imagem que acrescenta a informação de que o bolo fica bem bonito, que fica gostoso, apetitoso. Aí, ao ver a imagem, as pessoas podem sentir vontade de experimentar o bolo, né? Então, resolvem fazer a receita, tá? Então, aí é a importância da imagem na construção do sentido. A letra B era a historinha, uma tirinha da Turma da Mônica. Então, como nós não temos aqui a parte escrita, é uma linguagem não verbal, apenas as imagens, né? E a número 2, por que as imagens são importantes na construção do sentido? Porque é através da imagem que conseguimos entender a história, pois não há nada escrito. Então, se não tem nada escrito, se tirar as imagens, não teremos a historinha, né? Aqui era um anúncio e como temos a parte escrita junto com a imagem, nós temos uma linguagem mista. É importante a imagem na construção do sentido desse anúncio? Sim, porque a imagem ilustra a refeição que o anúncio se refere, né? O café da manhã que escolhemos juntos. Então, a imagem vem ilustrar isso, que essa refeição seria o café da manhã. Na letra D, também temos tanto a parte escrita como as imagens. Então, nós temos uma linguagem mista. E por que é importante as imagens na construção do sentido dessa historinha? Porque nós vemos as reações faciais dos personagens, né? Que indicam sentimentos de espanto, de indignação. Então, se não tivéssemos a parte escrita, às vezes só com a imagem nós não iríamos compreender. E se tivéssemos só a parte escrita, não teria a graça, né, de ressaltar as expressões dos personagens. Então, um complementa o outro. Aqui na tirinha da letra E também temos uma linguagem mista, que temos a parte escrita com as imagens. Por que é importante? As imagens acrescentam sentido ao que os personagens estão conversando, contribuem para deixar a tirinha mais engraçada. Né? Porque se nós lermos e observarmos a reação das personagens, nós vamos entender melhor o humor, a graça que tem na historinha. Aqui também temos uma tirinha com linguagem mista. Tanto ali no tapete, limpa os pés, como na mãe falando, Cascão, Cascão. Então, por que é importante? Porque as imagens contribuem com o entendimento que nós temos sobre o personagem Cascão, que nós já sabemos que ele não gosta de ter uma boa higiene, não gosta de tomar banho. Então, quando ele lê Limpe os Pés, ele prefere dormir do lado de fora da casa, a não ter que limpar os pés. Veja se isso é legal, né? Oh, meu Deus. Linguagem mista. Aqui também. Então, nós temos a imagem aqui do Cristo Redentor com os paparazzis.
e o pensamento, né, que é a parte escrita que aparece. Por que essas imagens são importantes? Elas nos ajudam a compreender a parte engraçada da charge e as expressões paparazzi e pegando para Cristo. Paparazzi são os fotógrafos que registram o dia a dia das pessoas famosas em todos os lugares que elas frequentam. E a expressão pegando para Cristo quer dizer que as pessoas estão perturbando ou causando sofrimento a alguém, como Jesus Cristo sofreu pela incompreensão da humanidade. A número 3 era para observarmos o quadrinho e afirmar se é possível que apenas as frases dentro dos balões são responsáveis pelo sentido da história. Se não tivesse as imagens, entenderíamos bem, né, a mensagem da história. Onde está aqui? E a 4, o que o Snoopy queria no primeiro quadrinho. A 5, o que ele fez para conseguir o que queria. A 6, ele alcançou seu objetivo? Explique. E qual o tipo de linguagem? Então, vou responder a 3 e até a 7 no próximo slide. Isso. Então, a 3, observando lá o quadrinho, nós vemos que não, que os dois são importantes, tanto a fala quanto a parte escrita. É importante vermos as imagens porque nos mostram expressões dos personagens ao demonstrarem falsidade, pois o que pensaram no quadrinho anterior não foi o que falaram no último quadrinho aqui, ó, né? Caramba, ela é bonita, bem feinha, né? Horrível, né? Então o que pensaram não foi a mesma coisa que disseram. Agora, o que o Snoopy queria no primeiro quadrinho? Queria beber água, né? A linguinha para fora, matar sua sede. O que ele fez para conseguir isso? Ele chutou a torneira para ver se saía um pouquinho de água, né? Aqui, ó. Ele conseguiu atingir seu objetivo? Ele conseguiu o que ele queria? Não conseguiu, porque veio a chuva e ele acabou todo molhado. Mas a água que ele queria beber, ele não bebeu, como mostra aqui, né? E se olharmos bem, não temos nenhuma palavra escrita, então aqui respondendo a 7, é uma linguagem não verbal, certo? Beijos e até a próxima.